Bom dia a todos. Fiquei com a incumbência aqui de abrir também a sessão de apresentação. Não é muito meu métier, mas vamos lá. Gostaria de agradecer a presença de todos no lançamento dessa solução. E aí fica no obrigado aqui, fica estranho, né? De trás para frente. Primeiro já começa agradecendo, né? Obrigado. Já fica bom. Trata-se da solução Pague e Envie. Eu gostaria até de agradecer o apoio da presidência do tribunal, na presença do desembargador Gilberto Geraldelli, da Corregedoria Eleitoral, na presença do desembargador Sebastião, que apoiou, abarcou o projeto quando nós tivemos notícia do TRE de Tocantins com a solução implantada lá. No mesmo momento, eu mandei o link para o Carlos Luanga, né, que também apoiou a solução, e automaticamente, de forma muito rápida, adotou a solução, nos ajudou a colocar no projeto diretor, no plano diretor de tecnologia, e ao diretor Mauro também, que nos apoiou integralmente na solução. Fiquei bem feliz do convite para apresentar a solução, porque é uma solução simples, mas que vai de encontro com o que nós estamos trabalhando nessa gestão, né? Nós temos começado no Brasil um debate muito grande sobre a utilidade do serviço público, como nós trabalhamos com o serviço público, e tem sido um debate constante de como fazer com que o nosso serviço para a população seja entregue com melhor qualidade, né? E o nosso sistema Pague e Envie vem nessa direção. É uma apresentação bem curta, bem sintética, para não tomar muito tempo, mas qual que é a nossa ideia? Quando nós começamos a analisar o problema do eleitor, das multas eleitorais, o que nós percebemos? Que o eleitor se dirige primeiro ao cartório para retirar a guia, até porque ele não sabe muitas vezes por que ele não está com pendências, né? Se dirige ao cartório, retira essa guia. Nós não temos sistema de pagamento dentro dos cartórios eleitorais, né? Naturalmente. E então o eleitor vai até uma agência bancária, faz o pagamento, e não existe uma compensação automática ainda das GRUs. Então ele retorna o cartório eleitoral para entregar o comprovante para dar baixa nessa pendência financeira. E é nesse caminho que o sistema Pague e Envie vem, né? Que ele se direciona. Então quando nós começamos a analisar, esses dados são apenas do dia 1º de janeiro até ontem, né? Então não chegou a totalizar um ano, mas é praticamente um ano. Nós temos aí que 78% dos atendimentos são regulares, de outras coisas, e 22 atendimentos refletem a multas eleitorais. Então, dos 730 mil atendimentos que nós temos no ano, aproximadamente 162 mil são de pagamento de multas. E esse pagamento de multa não está se refletindo a todas as multas emitidas, porque tem multas que são canceladas, tem multas que emitem a GRU e não são concretizadas. Então, o número que se encontra ali são só das multas pagas. Então, provavelmente, obviamente, nós temos uma quantidade maior de deslocamento do que o que está listado aqui. Só que quando nós começamos a olhar o deslocamento do eleitor, né, que eu preciso lá retirar a GRU, depois voltar para tirar a guia, para entregar a guia, nós percebemos que 27% desse número é para deslocamento de multa. Quando nós levamos isso para o fechamento de cadastro, e nós atendemos aqui no fechamento no último dia aproximadamente 1.200 eleitores, nós estamos dizendo que 200 a 300 eleitores desses são multas eleitorais, né, que poderiam ser evitadas. Então nós poderíamos fazer 300 títulos a mais no último dia, se nós tirássemos essa necessidade de se deslocar até o cartório. No ano, nós estamos falando mais ou menos de 320 a 330 mil viagens para entrega de comprovante e retirada de multas. Então, quando nós começamos a pensar numa solução, o TRE Tocantins apresentou essa solução em nível nacional, chamado Pague e Envie. Nós trouxemos, com o apoio da Corregedoria, da presidência da Diretoria Geral, e o Dr. Bruno estava na época, né, na Corregedoria, também nos apoiou bastante. Nós trouxemos a solução, adaptamos ela para Mato Grosso, né, para a equipe de soluções corporativas. E aí, onde que essa solução se aplica? No envio do comprovante de multa para ausência às urnas, então eleições que não teve votação, e também para alistamento tardio, né, eleitores com mais de 18 anos que não se alistaram no período regular, e aí vão fazer uma quitação. E não se aplica em mesários faltosos e condenações judiciais. Obviamente, o pessoal conhece mais do que eu do judiciário. E aqui uma consultoria do Kelsen, né, que estava nos auxiliando na apresentação. Quando nós começamos a pensar nas condenações, tem a parte arbitral, né, do valor da multa, que não é uma multa regular, então eu preciso atualizar valores, e isso ainda é tratado dentro do cartório eleitoral. Então aqui é simplesmente para demonstrar o sistema. Essa é a entrada da nossa página. Ele foi colocado dentro da parte de multas eleitorais. Nós estamos trazendo lá para a página principal também com um link, né, para que o eleitor possa entrar direto pela página. E existe uma explicação na página inicial de como que funciona. Mas o sistema é bem simples, né? A ideia do desenvolvimento, quando foi realizado, é para que o usuário consiga fazer isso com facilidade. Então, basicamente, entrando na aplicação, aparece simplesmente o número de referência
E esse número de referência é a indicação da GRU. Então, quando nós olhamos aquele número marcado ali, a tarja, né, copia o número e coloca lá, e nós temos, então, a tela já de comprovação do eleitor. Nesse ponto, o que nós fazemos? Vamos no banco de dados da Justiça Eleitoral, no banco de cadastro, checamos se essa multa é uma multa de alistamento tardio ou de não comparecimento às urnas. Sendo esse caso, apresentamos um dado do eleitor. Olha, seu primeiro nome é João, Luiz, Darienzo, alguma coisa assim. E aí, havendo a confirmação, abre-se então a tela para que ele comece a fazer a carga dos comprovantes, né? Faz a carga do comprovante via um arquivo PDF, né? Uma imagem, pode ser uma foto do comprovante, e insere os nomes, né? Um e-mail de contato e o telefone. E aí é importante destacar para a imprensa que é através desse e-mail e desse telefone que vai ser feito o contato. Não é o e-mail que está no banco de cadastro. Então, quando nós fazemos o título eleitoral aqui, vai um e-mail no banco, né? No banco de dados. Mas o e-mail que nós entraremos em contato é por e-mail informado, porque pode ter havido uma mudança de e-mail nesse meio tempo. Uma vez finalizado, esse comprovante é enviado e o próprio sistema notificará, quando for dado baixa, ao eleitor para aquele e-mail informado no cadastro. É claro que aí nós começamos a pensar, bom, mas e o risco disso? Estou pegando uma foto qualquer, mandando um comprovante, vai ser dado baixa naquela GRU. O processo de checagem dos documentos continua o mesmo, como era feito anteriormente no cartório. Então, a GRU cai ali, o documento comprovante cai ali, existe um cartorário, um chefe de cartório, que vai checar esse documento, bater a sua integridade, e ele vai dar o aval da baixa. A baixa não é feita automaticamente como compensação bancária ainda. Então, o risco da solução se mantém o mesmo da solução do eleitor, direcionando até o cartório e entregando o comprovante, né? Então, a checagem é feita da mesma forma. O que nós estamos tentando fazer é simplesmente tirar do eleitor a necessidade de se deslocar até o cartório para que melhore o atendimento para ele, né? E aí nós começamos a pensar num roadmap futuro. Esse roadmap futuro, ou seja, nossos trabalhos futuros, ele se encaixa com o trabalho da Justiça Eleitoral. Nós temos debatido na reunião dos secretários a expansão do sistema e-título. Aquele aplicativo e-título, hoje ele abarca o título eleitoral, que já vai na parte de sustentabilidade, de não ter impressão de títulos e as guias, né, nos formulários. E a ideia é que nós coloquemos dentro do e-título toda a vida do eleitor. Então, para ele poder escolher o local de votação, seria pelo e-título. O primeiro alistamento dele faria no cartório, mas posteriormente seria totalmente pelo e-título. E a ideia é que nós consigamos futuramente levar isso para um aplicativo mobile, né, dentro do e-título, também a compreensão das GRUs. Obviamente, que quando nós começamos a pensar nisso, nós caímos na ideia da compensação automatizada, né? Hoje nós pagamos boletos e é feito de forma automatizada. Não faz muito sentido a Justiça Eleitoral não ter um serviço parecido com esse, né? Então, também está previsto um convênio a ser feito com as instituições bancárias para as compensações de GRU em nível nacional. E aí, só retornando um pouquinho, se a gente lembrar, a GRU é emitida pelo site do TSE, né? Nós temos uma entrada no nosso site, mas a GRU ela é em nível nacional. Então, o convênio ele é nacional. Nós não conseguimos fazer compensação só em Mato Grosso. Então, Pague e Envie vem para solucionar esse problema nesse momento. Obviamente que aí vem a questão, mas como é que continua a solução no futuro? Né? Se eu vou ter uma compensação automática, ela vai se encaixar posteriormente nos envios urgentes. Porque a compensação bancária ela leva até 5 dias úteis, né? Normalmente 24 horas, pode chegar a 48, mas via de regra o limite máximo é 5 dias. Se eu estou tomando posse num concurso e preciso daquele comprovante, daquela baixa no mesmo dia, eu usaria o sistema Pague e Envie no futuro. Então, hoje, esse sistema se comporta como o envio de qualquer tipo de comprovante e, futuramente, comprovantes urgentes, né? Se o sistema e-título assim permitir. Obviamente, que já colocamos também no plano diretor de tecnologia, uma ferramenta futura, caso o e-título não abarque a solução. E aí, gostaria de agradecer aqui a presidência pelo apoio, a corregedoria, pelo apoio de sempre, né? A diretoria-geral também, como sempre. A Sueli ontem nos ajudou muito até na confecção da apresentação, né? Foi fundamental. Ela nem estava sabendo, mas foi fundamental para as imagens que estão na apresentação. Gostaria de agradecer também aos chefes de cartórios envolvidos, né? Maria Silvia, o Luiz Ronco, o Antônio Luna e também o Armando, daqui de Cuiabá, e a equipe de desenvolvimento de soluções do TRE, né, que faz parte da minha equipe de tecnologia. Nós somos poucos, mas tem trabalhado bastante para entregar resultado de acordo com a visão do TRE e os valores que o TRE tem gerado para a sociedade. Era isso. Gostaria de deixar só o contato para quem quiser tirar dúvidas, né? sti@trmtjusbr, e passo a palavra então para o desembargador Gilberto Giraldelli para continuidade. Obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar
aos eminentes pares do plenário, aos senhores servidores, ao pessoal da imprensa que gentilmente comparecem a essa pequena demonstração desse novo sistema que estamos adotando aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Não vou falar sobre o sistema em si, porque foi muito bem explanado pelo Dr. D'Arienzo, né, que deu aqui as pinceladas sobre a forma de acesso, demais essa ferramenta que nós estamos adotando. Como foi dito, é uma ferramenta eleitoral de grande importância, iniciada, vamos aqui fazer referência ao Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, e dentro daquela ideia de buscar boas práticas e trazer para o âmbito da nossa administração, nós entendemos que essa ferramenta é muito útil, não só para os servidores, mas principalmente ao o seu maior destinatário, que é o eleitor, né? O eleitor, hoje, nós podemos até ter uma ideia de que ele é desinteressado em muitas situações, podemos até assumir uma posição um pouco crítica, né? Falamos isso em relação à biometria, dizendo que muitas vezes ele deixa de comparecer para regularizar a sua situação. Mas nós precisamos também entender e fazer aqui um exercício de empatia e nos colocarmos no lugar dessas pessoas. Nós sabemos a dificuldade que se tem hoje, a maioria esmagadora desses eleitores tem seus afazeres e são tomados pelo tempo. É necessário dedicar ao trabalho, à família, e muitas vezes nós fazemos aquela ideia de que é muito simples de comparecer, e é simples, porém, nós temos que entender que se nós pudermos facilitar esse acesso, nós estamos aqui para isso. E essa ferramenta vem ao encontro dessa ideia de proporcionar ao eleitor a desnecessidade de deslocamento, muitas vezes, que tomam tempo. A gente sabe a questão de trânsito, né? O transporte, nem todos têm seus veículos, o transporte público, muito difícil, complicado. E essa ferramenta vem, então, para dar condições de que o eleitor possa, da sua própria residência, regularizar a sua situação. E não só da sua residência, o Dr. D'Arienzo colocou uma situação importante. Muitas vezes o cidadão precisa de uma regularização da sua pendência eleitoral para um concurso público com urgência, né? Tem que tomar posse, tem que apresentar a situação de irregularidade. Às vezes ele está em outro estado. Pela nossa sistemática, hoje nós podemos, com a internet, à distância, a qualquer local, ele pode regularizar a sua situação. Então, essa melhoria, essa facilitação de acesso do eleitor é muito importante. Vem ao encontro dos nossos objetivos de que vamos fazer tudo aquilo que é possível para facilitar a vida do eleitor. Então, eu quero brevemente fazer aqui o nosso agradecimento a todos os envolvidos, né? O pessoal da Corregedoria que trabalhou com afinco nessa tarefa, ao D'Arienzo, evidentemente, que cuidou dessa parte tecnológica. Evidentemente, esse sistema vai ser aprimorado, né? À medida que forem sendo utilizadas, algumas situações podem ser melhoradas no sentido de simplificar ao máximo, né, essa acessibilidade do eleitor aos nossos sistemas. Então, brevemente, eu quero fazer aqui o registro, o agradecimento a todos que estão envolvidos e parabenizar, né, mais uma vez ao pessoal da informática, da Corregedoria, que trouxeram essa ideia de boa prática, e é uma boa prática, para não dizer excelente prática. Nós vamos, todas aquelas situações que nós entendemos que é salutar, que facilita a vida do cidadão, nós vamos adotar. Então, muito obrigado, é uma satisfação contar com a presença de todos aqui.